Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Psi Descomplica. Eu sou Lucélia, psicóloga clínica, e estamos aqui todas as semanas para contribuir com vocês com temas super incríveis e muito aconchegantes diante dos nossos dias atuais, tá? Então, nosso podcast ele é justamente para trazer a vocês lucidez, tranquilidade, acolhimento, autocuidado. E não é só o nosso programa, o nosso projeto que está aqui dentro dessa plataforma, tá? Já te convido a seguir as nossas páginas, @TV Promessa Viva, estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube, sempre trazendo as melhores e maiores programações para vocês no sentido de conteúdo, tá bom? Aqui nós iremos conversar um pouquinho sobre a psicologia, o autocuidado, e na nossa página você vai encontrar outros programas que vão conversar sobre economia, sobre fé e espiritualidade. Afinal de contas, nós somos um ser muito diversificado, com várias áreas e todas elas precisam de cuidado, tá bom? Mas já te convido a ficar aqui, encaminhar esse link para outras pessoas, curtir, compartilhar, comentar, nos ajuda muito a sempre estar programando e preparando coisas melhores. Mas vamos ao nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje, ele é sobre o peso. Mas que peso seria esse? O peso de ser a base emocional. Esse foi um tema que eu coloquei em votação lá na minha página do Instagram, @psilucelia. Se você ainda não segue, comece a seguir. Todos os conteúdos, eles vêm de lá, as ideias trocadas com alguns seguidores, algumas pessoas que comentam, que dizem que foi interessante. Então, a gente sempre faz essa conversa entre as duas redes sociais, tá bom? Então, o peso de ser a base emocional de uma família. E nessa ocasião, agora, estando no mês de março, nós queremos conversar sobre as mulheres. E a mulher que está nessa base, a mulher que está dando esse suporte para a família. E aí a gente precisa conversar exatamente sobre esse peso de carregar essa necessidade, essa junção, essa prerrogativa, prioridade, como você queira chamar. Mas nós queremos trabalhar aqui justamente sobre como é estar nessa base. Porque quando você está em uma base, você sustenta tudo aquilo. Engenheiros podem explicar muito melhor isso. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ser esse chão, sobre ser esse solo, sobre ser essa base. Historicamente, a mulher vem de um conjunto onde ela, sim, foi programada para estar dentro dessa particularidade, dessa vida íntima, ou seja, a casa. Historicamente, as mulheres eram e foram pensadas e criadas para ficar dentro do seu lar, provendo, realizando, auxiliando a sua família e todos aqueles que estavam ali agregados à sua família nuclear. Seu esposo, filhos, mas a gente sabe que as configurações familiares, elas às vezes vão para além dos filhos e maridos, né, marido ou esposa, mas também nós temos algumas pessoas que acabam se agregando, às vezes irmãos, enfim, por alguma configuração particular da família específica. Então, a mulher, ela sempre esteve voltada para esse local, exclusivo da casa, do doméstico. Mas aí, com o passar do tempo, nós mulheres estamos ocupando cada vez mais espaços fora do contexto domiciliar, fora da nossa casa. Mas a partir do momento em que nós saímos para fora, literalmente, né, para fora, para trabalhar fora de casa, trazer uma remuneração para dentro de casa, para auxiliar junto ao marido as questões financeiras daquela casa, nós não deixamos de executar as nossas questões que são da mulher, as questões domésticas. Para e pensa sobre a sua realidade hoje. Você e seu esposo trabalham fora, tá? Quando vocês chegam em casa, o que é que o seu esposo faz e o que é que você faz? Vou trazer uma época que aconteceu muito na minha casa, tá bom? Quando nós chegávamos de alguma atividade eclesiástica, né, devido ao trabalho do meu esposo, e aí, ao chegar em casa, meu ímpeto de mulher ativa, de organizar, de fazer e tal, eu chegava, guardava só a bolsa ali no cantinho e já ia preparar o jantar ou preparar o almoço, limpar a casa, se não deu tempo de fazer antes de sair, e ele sentava, ia olhar o WhatsApp, ia responder alguma coisa, ou já ia de pronto tomar o banho.
mas eu ficava nas atividades. E aí isso foi me cansando com o tempo. Claro, hoje eu tenho 12 anos de casada, eu estou me referindo a uma época muito, né, quando a gente casou logo nos primeiros anos de casamento. E isso foi me angustiando de algumas formas. E aí eu comecei a parar e prestar atenção. Poxa, se eu chego em casa, junto com ele, estou cansada tanto quanto ele, por que que eu somente tenho que fazer as questões? E aí, fui colocando algumas falas para ele, a gente foi conversando, tentando se alinhar e chegamos a um denominador, né? Hoje, nós conseguimos fazer as questões, nos ajudarmos. Hoje, principalmente por trabalhar muito mais fora de casa do que dentro de casa. E isso foi mudando aos pouquinhos. E quando o Ronald chega, que é o meu filho, isso acabou sendo necessário uma reconfiguração novamente, né? A gente precisou reorganizar. E isso é de diálogo, isso é da vida. Mas muitas das realidades não são iguais à minha, obviamente. E as mulheres têm carregado esse peso, têm carregado o dilema de estar sempre sustentando uma casa. Se ela vai sair, ela precisa pensar na bolsa do menino, no lanche do menino, no que vai levar para o menino comer, se vai fazer frio, levar uma roupa de frio, se vai ter lugar de sentar, levar uma cadeira para sentar, se vai ter lugar de deitar, levar um local para ele deitar, enfim. Se você tiver um carro, isso ajuda muito. Se você não tem, você já se sente impedida de ir até alguns lugares, porque você não tem um conforto para oferecer ao seu filho, nem vai se sentir muitas vezes confortável, porque você não sabe como é lá. Tudo isso acontece dentro da cabeça feminina. Às vezes, os homens não conseguem entender porque que a mulher está muito fechada, ranzinza ou cansada. É porque todo o trabalho que ela tem que pensar, como organizar, como orquestrar, demanda energia. E esse é o peso de ser a base emocional de uma casa, de suprir todas aquelas pessoas. Hoje, antes de vir gravar aqui para vocês, eu estava vendo uma página que eu gosto muito, e eles estavam ali conversando e o homem, ele, né, se veste, coloca uma peruca para simular a mulher e para fazer os diálogos. E aí a mulher chega e diz assim: meu amor, pega aí o alicate de unha que tá na gaveta. O marido tá no quarto, do lado da gaveta. Ele diz: onde é que tá? A mulher acabou de dizer, gente, que estava na gaveta. Mas ele não prestou atenção. Essa é uma piada que a gente faz muito em relação à vivência, né, do casamento e tal, mas eu quero chamar a atenção para o cansaço que é viver sob essa forma por muitos e muitos anos, por muitos e muito tempo, né? Nós precisamos entender que uma mulher cansada, uma mulher que está na base, ela está tendo que lidar com o provimento de um homem, com o prover de um filho, com o prover de outros agregados que estejam ali, então ela já acorda ativa, então estar sendo coluna, estar sendo base, cansa, é exaustivo. E nós queremos dizer para vocês, mulheres, hoje, eu quero dizer para vocês que estar na base não significa que você tenha que ser pisada ou se deixar ser pisada. Significa que você tenha que aprender a estabelecer um momento para você de descanso, de diálogo consigo mesmo. Eu atendi uma paciente semana passada, ela me disse assim: Lu, pela primeira vez eu parei para tomar café. E aí, quem parou fui eu. Como assim? Ela é porque eu estava fazendo tudo, já estava ajudando a menina para ir para a escola, já estava preparando o almoço, já estava fazendo aquilo, fazendo isso. Enquanto isso, eu estava com um pão na mão e a xícara de café na outra e fazendo uma coisa e outra. Dava um gole no café e chamava a menina para fazer alguma coisa. Dava uma mordida no pão, engolia um pouquinho de café, mastigava, mas sempre em pé. Quero chamar a atenção para você que talvez esteja fazendo isso e não tenha percebido. Parar para tomar um café, parar para comer uma fruta, parar para respirar. Não são questões egoístas, são necessidades que o corpo ele precisa, para que nós não fiquemos nessa condição de sobrecarga, de exaustão. Como nós falamos de exaustão dentro do contexto trabalhista, né, o burnout, que é essa exaustão diante do mercado de trabalho, das demandas que você faz, do que você executa, isso também pode acontecer dentro do ambiente familiar. Afinal de contas, você está ali dentro daquele ambiente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Isso é exaustivo, isso é cansativo. Estar na condição de sempre prover, de sempre organizar, de sempre projetar, de sempre programar, faz com que você não ouça a sua própria atenção, não se reconheça mais, não tenha mais uma identidade, porque você é apenas vista como aquela que sabe onde estão cada coisa dentro de casa, onde está cada mudança
cada roupa, cada sapato que os seus filhos precisam, ou até mesmo que o seu esposo precisa. Nós precisamos, mulheres, dar aos homens autonomia para lidar com as suas questões. Afinal de contas, você não vai estar aqui para sempre. Eu sei que muitas vezes nós até queremos estar, suprir e fazer, e queremos ser boazinhas para que nós tenhamos um espaço na vida do outro. Mas esse espaço, ele não deve vir aliado a ter que fazer coisas. Eu vou fazer tudo pelo meu filho porque ele não vai me trocar, ele vai sempre sentir a minha falta, eu sempre vou ser a pessoa mais importante da vida dele. Não é sobre isso. Talvez nós estamos criando um padrão de codependência no nosso filho, no nosso marido, ou em quem quer que seja que more dentro da nossa casa. Nós precisamos entender, parar, descansar, fazer pequenas pausas, aproveitar e apreciar um bom café, um bom chá, fazer um pequeno lanche ao longo do dia, no final da tarde. Esses são momentos de cuidado, esses são momentos de prioridade. Quem é coluna precisa descansar. Quem é base também precisa descansar. Estar sempre na posição de prover, de proporcionar, de fomentar, estando ativa para os outros, rouba de você um tempo que é seu, rouba de você necessidades que são suas e que às vezes você não pensa ou pensa que não é necessário ser vivido porque existem outras pessoas que precisam mais de você. Que fica aqui essa lembrança, que fica aqui essa orientação e esse convite a refletir sobre o que você tem feito demais para os outros que tem faltado a você. Talvez o peso que você esteja sentindo de ser a base, de ser uma coluna emocional da sua família, esteja porque você não está, de fato, cuidando de você como deveria cuidar. Está apenas proporcionando cuidado, tá bom? Pense um pouquinho sobre isso e espero que você comece a cuidar de você um pouquinho melhor. Lembre-se, se toda a atenção que você dá para o outro fosse dividida ou analisada o quanto que você dá para si, tenho certeza que você teria mais ânimo, mais desempenho, mais condição de ofertar mais para a sua família. E existe uma metáfora, né, da máscara de oxigênio. Se você está em um avião e esse avião passa por uma turbulência, você primeiro deve, por questão de segurança, colocar a máscara de oxigênio em você. Porque se você for colocar no outro, talvez você nem consiga salvar a vida do outro, muito menos a sua. Então, a sua sempre tem que ser prioridade para que você consiga estar, amar e salvar a vida do outro que está ao seu lado. Espero que tenham gostado. Hoje, eu não sei vocês, mas nós estamos vivendo com aquela sensação de... tá faltando alguma coisa. No trabalho, eu acho que poderia ter feito um pouquinho melhor naquela área. Não, mas aqui em casa eu acho que eu posso aprimorar um pouco mais a rotina das crianças. Poxa, meu marido tá precisando de uma mulher mais ativa, mais empolgada, mais romântica, não sei. Você vive com essa sensação de que está faltando alguma coisa? Ou de que pode melhorar? Você tem a sensação de não ser suficiente? Pois bem, nós vivemos um DNA da culpa. Nós estamos carregando essa marca de culpabilização há muito tempo. Quando nós olhamos a construção feminina ao longo da história, nós podemos ver aqui na nossa cultura, religiosamente falando, nós fazemos a análise de lá dos primórdios da existência humana. Calma, tá, pessoal? Esse não é um conteúdo religioso. Mas, enquanto cultura ocidental, a gente não pode deixar de falar sobre a implicação do fenômeno religião, do fenômeno religiosidade na nossa construção de ser. Afinal de contas, a nossa educação, a nossa base, ela vem dessas conduções, dessa construção, tá? E quando nós falamos sobre a culpa e aliamos a esse contexto de religiosidade, nós estamos falando de uma mulher, nós estamos falando de Eva. Desde muito antes da nossa existência, nas nossas origens, nós carregamos essa ideia de que nós, mulheres, Eva especificamente, foi a responsável pela queda do homem no Jardim do Éden, do paraíso e todas as consequências que a gente vive hoje.
Como eu disse no início, calma, essa não é uma fala, um programa sobre religião, tá bom? Aqui eu quero falar com vocês sobre a culpa, sobre esse sentimento. E como nós carregamos historicamente essa responsabilização, esse DNA da culpa, nós infelizmente vamos construindo as gerações e gerações em cima dessa necessidade de provimento, necessidade de disponibilidade, necessidade de suprir demandas de terceiros, tá? E nos culpamos por muitas vezes não estarmos conseguindo fazer essa realização de forma concreta, né? Suprir essas necessidades, suprir essas demandas, sejam elas familiares, sejam elas do trabalho, enfim. Hoje também nós estamos vivendo, não sei se vocês acessam muito rede social, mas nós estamos vivendo a era da mulher algoritmo, né? O algoritmo do Instagram, ele também começa a ser um algoritmo feminino, a mulher algoritmo. Como assim? Se você abre as páginas de Instagram hoje, páginas pessoais de pessoas, influencers ou até pessoas comuns, você nem precisa ser um grande influencer para você ver, para que você possa estar vendo a rotina daquela pessoa, porque se tornou comum compartilharmos a nossa rotina. Essa que vos fala também compartilha muito da rotina que exerce todos os dias. Claro que não de uma forma assídua, porque eu não tenho remuneração para mostrar a minha vida no Instagram, mas o Instagram sim se tornou uma ferramenta útil para os nossos trabalhos, né, para a nossa laboratividade e também para uma exposição de vida. Algumas pessoas levam assim, enfim. E aí a mulher algoritmo de hoje que nós vemos na rede social, ela acorda às 5 da manhã, ela vai treinar, ela posta uma mesa linda de café da manhã, ela tem os filhos muito bem alinhados, uma casa assim, uma casa assim, uma casa assado. Enfim, pessoal, é muito problemático quando nós estamos olhando e analisando essa mulher algoritmo e nos olhamos, nos observamos dentro da nossa realidade e começamos a perceber que nós não temos aquela realidade. É comum eu ouvir de pessoas que seguem a minha página e vão lá até no meu direct e comentar: como é que você consegue fazer tanta coisa? E até algumas que têm um contato pessoalmente em alguns momentos vêm até mim e me dizem: poxa, você é uma inspiração para mim, porque você consegue fazer tantas coisas e eu não consigo fazer metade. Aí eu sempre lembro para essas pessoas: cuidado, o recorte do Instagram é apenas uma foto montada. Nem sempre tudo que está ali é real. Eu não coloco os meus surtos, os meus gritos, a minha falta de paciência, a minha intransigência, eu não coloco. Mas eu coloco uma cena montada, preparada, programada. Claro que não deixa de ser um recorte da minha vida, não deixa de ser uma realidade. Mas as coisas que eu julgo não serem boas, o estresse, por exemplo, eu não coloco, eu acabo não colocando. Eventualmente é que eu coloco justamente para desfazer essa ideia de uma visão de uma mulher perfeita. No caso dessas pessoas que falam comigo, tá? Mas nós fazemos uma análise da vida das pessoas que estão postas ali desse modo, que é perfeito, que não tem erro, que aquela pessoa consegue fazer tudo bem, alinhar tudo, ter uma vida estritamente programada. E não é assim. Carregamos essa culpabilização, carregamos uma culpa histórica por sempre achar que é culpa nossa a criança ter ficado doente, é culpa nossa o almoço não ter saído no horário que deveria ter saído, é culpa nossa ter saído de casa e não ter levado uma sombrinha reserva. Ontem aí eu fui com meu esposo em um momento e levei apenas uma sombrinha, né, um guarda-chuva. E na hora de retornar para casa, começou a chover e nós estávamos sem o nosso carro, fomos caminhando. E aí eu disse: poxa, se a gente tivesse vindo de carro não teria esse problema, a gente poderia aproveitar um pouco mais o que estava acontecendo ali. Mas não tinha, e era apenas uma sombrinha, e eu estava com medo de chover muito forte, e aí só ter sombrinha para mim e para o Ronald, e o Ronaldo ficar sem sombrinha, né, sem guarda-chuva. E aquilo começou a me ruminar dentro numa culpa que eu fui carregando de que eu deveria ter feito, deveria ter trazido, porque eu não trouxe, a bolsa cabia. É sobre isso que nós estamos falando, sobre essa culpabilização, sobre esse DNA da culpa. Se você assistiu o nosso episódio anterior sobre ser o peso emocional, sobre o peso de ser a base emocional de uma família, você vai entender sobre o que eu estou falando hoje. Se você não assistiu,
Volta lá no episódio da semana passada que você vai entender um pouquinho sobre o que é que eu estou falando agora, tá bom? Então, nós estamos cansadas, exaustas, carregando uma culpa histórica, socialmente falando, e estamos carregando uma culpa que nos é colocada agora por acreditarmos não ser suficientes dentro daquilo que nós estamos fazendo. O nosso papel domiciliar como dona de casa, como mãe, como cuidadora, e o nosso papel externo de trabalhadora, de profissional, de quaisquer papéis que você venha desempenhar fora de casa. Estamos sempre tendo que lidar com a revolução incompleta, de sair de casa, ganhamos essa conquista de poder trabalhar fora, ter a nossa autonomia financeira, ter a nossa independência financeira, mas não deixamos os nossos papéis anteriores. Papéis novos são agregados ao que já existe. E quando nós não sabemos muito bem equilibrar as coisas, equilibrar os papéis, equilibrar as funções, uma voz interna, o nosso inconsciente falando constantemente, tá vendo, você não consegue, isso não é para você, eu sabia que você não ia dar conta, por que você inventou de trabalhar fora, por que você inventou de ter filhos? Vem uma enxurrada de cobrança interna dentro da nossa cabeça. Vivemos um diálogo cansativo, massivo, exaustivo, de culpa, de ruminação na nossa mente. E isso, muitas vezes, é reflexo daquilo que eu estou me alimentando visualmente. Seja de rede social, seja de conversas com outra pessoa, seja de análise de pessoas que moram próximas a você e que você tem um convívio e um contato. Eu estava conversando com uma paciente, ela não mora no Brasil, e aí ela disse assim para mim, poxa, o meu sonho é conseguir a minha casa própria, conseguir a minha estabilidade. E aí eu olho para outras pessoas que também vieram do Brasil e que já conseguiram conquistar a casa própria. A gente estava conversando sobre esse sentimento de insuficiência, de culpa, de não ter conseguido ainda, e fizemos uma análise do que foi o percurso de vida dessa minha paciente e do que supostamente foi o percurso de vida dessa outra pessoa, porque nós não sabemos. Nós sabemos do eu, do nosso, né? E aí a gente encontrou algumas coisas bem relevantes, bem interessantes, que deram a ela uma tranquilidade, uma percepção melhor sobre quem ela é, sobre o que ela viveu, sobre o que ela conseguiu construir, que não foi aquilo específico, a casa própria, mas outras coisas foram conquistadas, foram conseguidas. E é exatamente o ponto da questão quando nós falamos sobre a culpa. Para onde nós estamos olhando? O que nós estamos deixando de fazer? O que está alimentando esse sentimento de insuficiência? Essa voz interior que grita, que nos deixa surdas para o que de fato nós estamos conseguindo realizar. Essa voz interior, muitas vezes, ela está vindo de uma sociedade que foi internalizada. Essa internalização vem de uma necessidade de dar conta de tudo, seja porque eu vi no Instagram ou porque existem inúmeras páginas que dizem dicas de como fazer o seu dia ser mais produtivo, de como o seu dia ser melhor otimizado, mas essas páginas, esses manuais não contam com um indivíduo que tem uma marca, que tem uma história, que tem um processo educacional, que tem um processo de vida ainda intrauterina, porque aí essas questões também contam para que você, quando nasce, tenha suas experiências, sejam levadas em consideração. Então, nós vivenciamos muitas coisas. E dentro da psicologia, quando a gente faz essa análise, a gente vê um perfeccionismo exacerbado, necessidade de dar conta, de que tudo seja perfeito, de que tudo seja milimetricamente calculado e que venha a dar certo. Uma necessidade intensa de que nós precisamos dar conta de tudo. Uma ansiedade crônica é o que muitas mulheres hoje têm vivido, por acreditar que precisam se dar conta, porque isso é o que vai dizer do seu valor. Isso é o que vai dizer de quem você é, da sua identidade. E aqui eu quero trazer essa reflexão para a sua vida, de que você traga a vida de uma forma mais leve, viva a vida de uma forma mais leve, tente entender e trocar esse perfeccionalismo, essa perfeição por funcionalidade. Como assim, Lu? Isso é possível? Muitas vezes a mulher que está em casa, que tem filho, que trabalha fora, ela quer que tudo esteja perfeito. A casa impecável, o filho
devidamente cuidado, alimentado, sobrevivendo, e o seu trabalho externo também tudo ok. As coisas não são possíveis 100% em cada lugar, mas aí você tem com o seu trabalho coisas em dia, porque 100% nunca vai estar, as coisas de trabalho estão em dia. Quando você olhar para dentro da sua casa, a pia pode ter um prato sujo ou copo sujo, mas você vê o seu filho tomado banho, alimentado e descansando. Isso é funcionalidade. Você funcionou perfeitamente bem em um momento específico, com o seu filho na sua função de mãe. Mas na função domiciliar, doméstica, não é que você não tenha funcionado. Aquele prato e aquele copo é apenas algo que está te esperando para quando você for fazer as questões domésticas. A funcionalidade daquele momento foi executada perfeitamente, que foi a sua função mãe. Então, é sobre essa necessidade de trocar a visão do perfeccionismo para a visão de funcionalidade. Eu estou funcionando aonde? Em que? Dentro desse ambiente que eu estou funcionando, eu estou desenvolvendo com excelência? Não com a perfeição, porque jamais será possível, mas com a excelência. Se nós olharmos devidamente para o lugar onde estamos produzindo, nós iremos ver a vida com um pouco mais de equilíbrio, com um pouco mais de gratidão, de enxergar, de perceber que nós não somos pessoas inúteis, insuficientes. E lidar com essa fragilidade, com a vulnerabilidade, é um dos requisitos para a vida feminina, porque nós somos um ser que naturalmente, fisicamente, não conseguimos suportar as mesmas questões que um corpo masculino. Isso é genética. Tá? Isso é biológico, nós não conseguimos carregar. Por mais que hoje nós vivenciemos uma geração onde as mulheres querem ocupar todos os espaços, e nós devemos sim ocupar todos os espaços, mas nem todos os espaços nos competem. Por exemplo, eu posso ser uma exímia trabalhadora, mas eu jamais conseguirei desempenhar a função de um pedreiro, por exemplo. Não porque eu não possa aprender, mas o meu corpo biológico ele não consegue suportar a carga que um homem consegue suportar de carregar sacos de cimento, de ficar horas e horas no sol escaldante, de preparar a massa para preparar uma construção, se você não tem o maquinário, né? Estamos falando do trabalhador braçal. Então, nós precisamos entender a nossa realidade, tá? Para deixarmos um pouco o perfeccionismo e lidarmos com a nossa fragilidade, com a vulnerabilidade. Eu já falei para vocês sobre a escritora, né, Brené Brown, que fala sobre isso, sobre o fenômeno da vulnerabilidade, sobre a coragem de encarar a imperfeição, de entender que a vulnerabilidade, chorar, sentir, viver, são características femininas e que isso não é vergonha. Então, ela fala isso no seu livro A Coragem de Ser Imperfeito, quando as mulheres, elas vivenciam o seu lado feminino, mas sem deixar de conquistar espaços, sem buscar essa perfeição, apenas respeitando os momentos que cabem para ela de estarem vivendo. Então, a gente precisa entender os momentos, vivenciar, respeitar, entender cada realidade, tornar essa necessidade de perfeição para a vivência de uma funcionalidade, tá bom? Espero que você... Vamos falar aí um pouquinho sobre a fragilidade, sobre o choro, sobre essas mulheres fortes, guerreiras, essas mulheres que são proativas, que são autônomas, que são rochas. Nossa, quantos argumentos, não é, pessoal, para falar sobre a mulher? Poderia ficar horas aqui elegendo características incríveis sobre o universo feminino. Mas eu quero trazer uma característica que a nós é dada, mas que, apesar de ser-nos dada, tá? Essa característica, também nos é colocado um peso sobre ela. O emocional, a fragilidade, o sentir. Vivemos um mundo completamente machista, masculinizado, onde os homens não podem chorar. E a gente vê isso em criação, desde pequeno. Eu tenho um menino, né? Eu tenho um Ronald de 5 anos, e por muitas vezes vem à boca quando aquele choro da criança é incessante, é maçante. Eu tô com as minhas emoções balançadas, estou exausta, e a criança que chora, que chora, que chora. E aí você diz, para de chorar, cala a boca. Essas são agressões verbais que a gente cresceu ouvindo na nossa infância. Precisamos pedir desculpa,
porque machucamos uma criança, porque aquele choro, ele é extremamente válido. E é sobre o choro que eu quero conversar um pouco mais com vocês. Se você, assim como eu, tem um filho menino, um homem em casa, e você eventualmente pensou na possibilidade de dizer para essa criança que homem não chora, cuidado. Nós estamos formando uma sociedade ainda mais machista. E se nós estamos com uma filha, uma menina em casa, e enfatizamos que aquele sentimento dela de choro é desnecessário, é secular, é banal, nós estamos criando uma pessoa, uma mulher, que naturalmente pode tender a criar a ideia de que choro é fraqueza, de que choro é falta de coragem, de que choro é demonstração de fraqueza, de limitação, de fragilidade. De fato, é fragilidade. Nós temos, eu já falei com vocês, né, da escritora Brené Brown, que fala sobre o fenômeno vulnerabilidade. Ela tem um livro lá, A Coragem de Ser Você Mesmo, que fala sobre isso, sobre o fenômeno de ser quem você é, de vivenciar essas fragilidades. E o nosso tema de hoje, ele é sobre essa mulher que decide chorar, que decide demonstrar o seu descontentamento, mostrar as suas emoções. Mas claro que quando nós falamos sobre essa mulher que decide, nós também falamos sobre aquelas mulheres que decidem não chorar, porque acreditam que chorar não é para elas, que chorar é mostrar que elas são frágeis demais. E muitas vezes nós não queremos estar nesse local de fragilidade, porque foi dito que a mulher é forte ou que ela precisa ser forte, que ela precisa dar conta de tudo, que ela precisa vivenciar uma produtividade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. E eu quero trazer esse lembrete para vocês. Vocês, mulheres, são sim mulheres frágeis, mulheres que sentem, e que o sentir não te diminui, que o chorar não é fraqueza, que o sentir não te envergonha, que o chorar não é vergonhoso. E eu fiz ênfase de dizer vergonha 2 vezes de forma seguida, justamente porque quando pequenos nós começamos a criar as nossas crenças intermediárias. Dentro da psicologia nós falamos sobre isso, sobre essas crenças que são criadas a partir de frases que nós ouvimos dos nossos cuidadores ou de pessoas adultas que estiveram conosco no nosso momento de aprendizado, de desenvolvimento infantil. E quantas vezes uma criança está chorando e existe um adulto ridicularizando aquele choro da criança, fazendo pouco caso. Ai, coisa bonita, chorando. Ai, que coisa feia. Olha, ninguém gosta de criança que chora o tempo todo. E essa criança vai crescer e aprender que as suas emoções geram desconforto no outro, que é vergonhoso chorar. Isso é muito problemático, porque nós estamos criando uma mulher com uma grande propensão a se frustrar consigo mesma, por não dar vazão a essa necessidade. As lágrimas, elas precisam vir. A lágrima, ela é catártica. Ela nos faz aliviar o nosso sentimento, aquele nó na garganta que você sente. Muitas vezes são as lágrimas que você entendeu que precisava engolir, que precisava segurar. Tem uma imagem que eu gosto muito, que ela mostra uma pessoa, tá? De boca aberta, assim, boca aberta, e dentro dela é visível que ela está cheia de lágrimas. E essas lágrimas não saem, porque existe algo tapando a boca dessa pessoa, né? A boca está até aberta, mas existe algo que tapa, que impede que essas lágrimas venham a sair. Então, todas essas lágrimas estão internas. E aquele nó na garganta, aquele aperto no peito que você sente, muitas vezes é o seu corpo pedindo para que você libere toda aquela intensidade que está dentro de você. E aí, não liberando o seu corpo, muito provavelmente vai sentir. E nós chamamos isso dentro da psicologia, né, dentro do setting clínico, biológico, de doenças psicossomáticas. Quando o nosso corpo ele começa a apresentar fragilidades físicas, literalmente, né, manchas, cabelo caindo, unhas, problemas na pele, por causa das nossas emoções não acolhidas, o nosso choro não vivenciado. Vivemos
naturalização de uma força obrigatoriamente a ser vivida. E aí nós vivemos a força tóxica, aquilo que nos exige que sejamos, que não nos permite que sintamos, que vivenciemos as dores e os momentos tão necessários para a nossa individualidade, para a nossa particularidade. Então, eu quero trazer para vocês, mulheres, que a nossa mente, quando sente algo, quando pensa algo, o nosso corpo ele vai sentir, literalmente, o impacto no físico, com as transformações. Nada que acontece na mente fica apenas na mente. O nosso corpo, ele guarda marcas desde pequeno. Tem um livro maravilhoso sobre isso. O Corpo que Guarda Marcas. Não me recordo agora o nome do autor, mas logo depois a gente vai deixar na descrição do vídeo as indicações dos livros que são trazidos aqui para que vocês possam se debruçar um pouco mais e buscar aprender sobre essa incrível vida humana que nós temos e não estamos sabendo viver, porque acreditamos que precisamos vivenciar padrões que nos foram ditos em alguma parte da nossa vida, em algum momento da nossa vida, onde o choro foi dito que era fraqueza, que era vergonhoso, que eu não precisava chorar, que aquilo era pouca coisa para que eu estivesse chorando. E crescemos com as amarras, com as mordaças invisíveis de mãos que nos aprisionam e que muitas vezes estão apenas na nossa mente, que nos faz o tempo todo voltarmos ao momento onde não fomos acolhidas, onde não tivemos o colo para demonstrar as nossas emoções. Crescemos nessa necessidade de vivenciar uma vida plena, perfeita, um perfeccionismo, uma força tóxica, e não vivenciamos a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Viver de forma simples, frágil, sentindo, vivenciando cada coisa é tão necessária quanto respirar, algo tão trivial. Só que muitas vezes nós não prestamos atenção em como estamos respirando. Você está viva, está assistindo o meu podcast nesse momento. Talvez você nem esteja se dando conta de que está respirando, porque se tornou algo tão automático, na verdade. Mas o respirar, ela é uma das maiores formas de calma, de aprender a lidar com o nervosismo, de vivenciar a calma que nós temos. Mas, infelizmente, nós não sabemos desfrutar. Por quê? Porque aprendemos de forma automática que respirar é puxar o ar pelo nariz e respirar e soltar pelo nariz ou soltar pela boca quando alguém nos ensinou o processo de calmaria. Hoje, muito ensinado por pais aos seus filhos e cheira a florzinha e sopra a velinha para se acalmar, ou até mesmo nas escolas. Mas nós somos de uma geração que não fizeram isso conosco. E hoje nós não sabemos respirar para nos acalmarmos. Sabemos apenas respirar para sobreviver, para existir, não é verdade? E eu te convido a parar para respirar e se acalmar. E entender que esse choro, ele é necessário. Ele se faz necessário porque o choro, ele é evasão. Ele é liberação de estresse, ele é produção de endorfina, dopamina, porque logo depois que você coloca para fora, o seu cérebro ele vai se reorganizar, vai se reorientar e você vai perceber o quão libertador foi chorar. Ninguém está prendendo a sua garganta, mas muitas vezes pode ser a sua própria mão te enforcando e te impedindo de chorar. Te convido nessa semana, nesse resto de semana e final de semana, mais especificamente, a fazer uma pausa. Que tal 5 minutos para respirar? Que tal 5 minutos para aproveitar a vida como você tem? E se vier a vontade de chorar, ao se deparar com a beleza da vida que você tem em suas mãos, ao seu alcance, por que não chorar? Apenas viva, apenas sinta. Deixe que a cada dia as coisas se encarreguem de se mostrar como elas verdadeiramente são e não de acordo com o modo como nós estamos pensando, porque muitas vezes a nossa mente sim está nos enganando, tá bom? De hoje, como já foi dito, ele foi pensado, ele foi programado, ele foi colhido, tá? Em uma outra rede social. E sim, nós estamos falando aí do mês da mulher, um mês feminino, um mês de muita identificação, um mês muito histórico de uma mulher que saiu do anonimato, vamos dizer assim, tá? Entre aspas, tá, pessoal? Para uma vida pública, uma publicização da vida. Como isso, Lu?
Ir para as redes sociais? Não necessariamente, mas saímos do privado, da vida domiciliar e fomos para a vida trabalhista, para a vida externa. Só que quando nós vamos para esse local externo, nós não deixamos de carregar a nossa vida vivida dentro do nosso particular, dentro da nossa vida domiciliar. E aí gera muitas vezes um delay, porque nós não estamos conseguindo muito bem conciliar essas duas vivências. Estamos nos colocando obrigações demais, acreditando que esse mundo que nos foi apresentado de vida fora dos quatro paredes da nossa casa, ela precisa ser conquistada a todo custo. E aí entram os movimentos feministas, ativistas, mas não entraremos nessa pauta aqui, tá bom? Nós falaremos sobre o peso dessa exaustão. E essa exaustão está vindo justamente da necessidade de estarmos tão presentes em todas essas áreas. E como nós já falamos em outros episódios desse mês de março, se você não viu, dá uma voltada aqui, alguns links atrás que você vai poder encontrar esses episódios que a gente fala sobre culpa, sobre o choro, sobre o peso de ser a base emocional de uma família. E agora nós estamos falando sobre a exaustão dessa mulher que está vivenciando todos esses papéis. Uma mulher que entende o lugar original dela, de cuidado, de provedora da sua família, de provedora da sua casa no sentido afetuoso, afeto, vínculo, cuidado, mas que também entende que hoje ela tem potencial, capacidade e espaço para buscar outras coisas além da vida domiciliar. E ela se cobra em uma intensidade muito grande. Ela traz essa cobrança de modo massivo, massificante sobre ela. E nós não estamos entendendo como equilibrar, como manobrar todos esses papéis. E por isso nós estamos vivendo com aquela sensação de correr, 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 mas nunca chegar na linha final, na reta final. Pense em uma maratona. Quando você inicia, se for de 5K, você sabe que são 5K. 10, 15, 20, seja lá qual a quilometragem que você vai correr. Você sempre inicia uma corrida sabendo quantos quilômetros você vai fazer. Mas a vida feminina, a vida da mulher, ela carrega uma faixa, uma linha de chegada não estabelecida. A gente não consegue estabelecer qual é esse ponto de chegada, porque para nós sempre é o mais. Sempre é para mais, a cobrança é para mais. Então, o filho precisa estar muito bem alinhado, a mulher precisa estar muito bem alinhada, a casa precisa estar muito bem alinhada, a vida profissional precisa estar muito bem alinhada. Então, sempre o perfeccionismo impera quando nós falamos sobre essa vida de uma mulher que precisa se sentir útil para acreditar que tem um valor. E essas foram crenças estabelecidas muitas vezes na nossa infância. Dentro da psicologia, a gente fala muito sobre isso, as crenças intermediárias, quando elas foram criadas, quando nós estávamos sendo apresentadas a esse mundo que nós estamos vivendo hoje. E por isso que a gente tem que ter esse cuidado enquanto educadores, pais, adultos que lidam com criança, o cuidado que nós precisamos ter com o que estamos falando. Porque o que estamos falando vai deixar uma marca naquela criança, uma cicatriz. O corpo, ele guarda essa história. Pode ser um trauma, pode ser um cala-boca, pode ser você precisa fazer mais. Para você ser bem querida, você precisa ser quieta. Para você ser bem aceita, você precisa ter comportamento X. Eu atendo muitos pacientes que trazem essa marca, de acreditar que precisam ser de forma específica, forma X, para serem bem quistos dentro da sua família ou em outros contextos que estão. E muitas vezes nem sabem quem são, porque viveram tanto tempo dentro de um personagem, vivendo de uma forma que não conseguem perceber que existem inúmeras outras formas de poder você ser quem você é, tá? Sem deixar de pertencer a um grupo específico, de pertencer a um local específico. Nós não estamos falando de você ser personagens em cada local.
né, diferente, mas de você ser autêntica, quem você é, carregar a sua marca, mas se moldar de acordo com os ambientes. Afinal de contas, eles sim precisam ser respeitados. Você não vai se portar da mesma forma que você se porta numa roda de amigos, na frente de um juiz, por exemplo, em uma audiência. Você vai precisar respeitar as formalidades, mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre querer se enquadrar, ser como o outro espera que a gente seja. E aí a gente se anula. E essa exaustão acaba vindo. Uma mulher que precisa se sentir pertencente a um lugar específico, ela começa a carregar a necessidade de ser boa. E tem um livro que fala sobre isso, a síndrome de ser boazinha. Já disse para vocês que nós deixaremos aqui as indicações de livros e também vai estar na nossa descrição do vídeo abaixo as indicações. Não me recordo agora exatamente o nome do autor do livro, mas me recordo sobre a importância que esse livro tem dessa representatividade, de entendermos que para sermos boas ou boazinhas, como o próprio tema do livro fala, nós não precisamos nos encaixar dentro dos padrões do que os outros esperam, que nós precisamos ser autênticas. Já falei da Brené Brown aqui várias vezes para vocês, sobre essa coragem de ser imperfeito, a coragem de ser você mesmo, essa necessidade de estarmos carregando um peso que não é nosso. Existe, né, uma metáfora que fala sobre a bolsa invisível, sobre o peso que existe dentro dessa bolsa. O que é que você tem carregado dentro dela? Coisas que são suas ou coisas que são dos outros que você insiste em carregar. Então, nós vivemos em uma constante e exaustiva corrida na vida para dar conta de inúmeras coisas, de inúmeros papéis, de uma forma perfeita, excepcional, e nunca sentimos que essa linha de chegada chega, porque ela sempre vai nos levar e nos remeter a algo maior, a algo melhor. É não aproveitarmos de fato o que estamos vivendo agora. E nós precisamos entender que o limite, a empatia que nós temos com o outro, precisa ser um limite para nós, para que nós consigamos vivenciar o nosso limite saudável. Nós temos essa dificuldade de estabelecimento do limite, de dizer o não, dizer agora eu não posso, porque isso nos foi dito desde a infância, na nossa base, na nossa formação. As nossas crenças intermediárias foram criadas, onde dizer o não é feio, eu não posso negar, eu sempre tenho que dizer sim, eu sempre tenho que me comportar bem. E isso cresceu conosco e hoje se torna um peso muito grande. Então, quando nós temos aquela maravilhosa voz interior gritando no nosso ouvido, dentro da nossa consciência, nada mais é do que uma projeção da sociedade que nos disse e nos diz massivamente ainda hoje que nós precisamos ser boas, ser benquistas, ser proativas, ser produtivas para nos encaixarmos e para que nós nos sintamos pertencentes a algum lugar específico. Nós precisamos desenvolver a necessidade de sobrecarregar, de cumprir, né? Nós precisamos desenvolver a habilidade de sobrevivência, de dessobrecarregar-se, de tirar o peso, de carregar apenas o necessário. Qual o tamanho da sua bolsa? O que cabe é apenas seu ou você carrega de outras pessoas? O que cabe é o que você carrega por necessidade, você leva por necessidade, ou você acredita que, sim, uma situação hipotética, uma situação X, aquilo pode acontecer e você tem que estar preparado para o pior. Esse peso, essa exaustão vem desse local, de querer suprir a todos, de querer produzir para todos e esquecer de cuidar de si, de amar a si, de ser empático com si mesmo. Eu sempre costumo falar com os meus pacientes que são religiosos, que têm uma fé, que são cristãos, de coisas que para eles fazem sentido e que, enquanto faz sentido para eles, eles não prestam atenção, levam apenas de forma automática. Prova disso, nós temos ali os 10 mandamentos. Independente da fé que você tenha, da crença, da religião, nós temos ali uma diretriz normativa, moral, social, espiritual, que nos conduz a uma vida equilibrada e uma vida mais plena possível. E é engraçado como eles falam sobre os 10 mandamentos, como que para eles é importante, e ali tem o primeiro mandamento, né, de amar a Deus sobre todas as coisas, e tem o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. E eles se apegam
tanto, tanto, tanto a primeira parte do mandamento que esquecem a segunda. Então, amam demais, cuidam demais, provêm demais para os outros, mas esquecem de fazer isso para si mesmo. E hoje eu quero te fazer esse convite. Como eu disse, não é sobre fé, mas é sobre entendimento de que se eu dou ao outro, eu preciso me dar da mesma forma, eu preciso cuidar de mim da mesma forma, tá bom? Nós precisamos lidar com aquilo que está acontecendo, com aquilo que eu posso, com aquilo que eu consigo fazer, e não aquilo que eu penso que eu consigo fazer. Antes de começar as gravações aqui, eu vi uma história de uma paciente que fez uma transição de carreira e está em um novo desafio. E ela colocou um pouquinho dos desafios dela e do porquê que ela escolheu essa nova vida de carreira, né, trabalhista. E aí, como eu já conheço um pouquinho, eu fiz um comentário assim, ela pode tudo. Aí ela colocou assim para mim, nem tudo. Aí eu disse, não, você pode tudo, só que às vezes você quer demais. E ela, é tão ruim quando você conhece tão bem a gente, né? Nosso problema não é que a gente não saiba para onde a gente quer ir, é que às vezes a gente quer ir para vários lugares. E como já diz o Mário Sérgio Cortella, né, em um dos seus recortes de postagem, ele faz essa citação de acordo com o filme da Alice no País das Maravilhas, quando tem um diálogo lá da menina com, se eu não estiver enganada, o gato, e ela pergunta, né, para onde eu vou? E aí o gato responde, né, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então nós sempre sabemos o que nós queremos. Só que nós temos a dificuldade de decidir o que nós queremos, porque nós queremos muitas coisas, nós queremos demais, e nós precisamos estabelecer o que é prioridade. E eu sei que você, como eu e outras tantas mulheres, devem ter uma lista de coisas que tem para fazer amanhã, não é verdade? Mas eu quero te fazer um desafio hoje. Ao invés de fazer uma lista do que você tem para fazer amanhã, faça uma lista do que você não quer fazer. E aí, tire esse tempinho e descanse. Tire esse tempinho e cuide um pouco mais de você. Espero que esse episódio do mês de março tenha tocado em você e te mostrado um pouquinho sobre como cuidar um pouco melhor da sua pessoa, como cuidar um pouco melhor da mulher, não necessariamente tendo que seguir todas as normativas sociais de que você precisa produzir, que você precisa estar perfeita, bela, tudo alinhado para que você se sinta útil, para que você se sinta produzindo, tá bom? O nosso perfeccionismo muitas vezes nos adoece e nós esquecemos de analisar a nossa funcionalidade. Faça essa análise do que você tem sido funcional dentro da sua casa, como você tem exercido essa funcionalidade. Eu tenho certeza que a sua configuração de mudança cognitiva, de pensar, vai melhorar significativamente o modo como você vai encarar a vida, tá bom? Te convido a diminuir o ritmo e a aceitar um pouco mais a sua vulnerabilidade e a sua fragilidade. Afinal de contas, chorar e demonstrar fraqueza não te deixa em nenhum momento sendo suscetível à ridicularização. Mas talvez você esteja dando voz, dando poder para as vozes que estão dentro da sua cabeça, que são interpretadas de acordo com o que você vê da sociedade, tá bom? Você já se pegou pensando, quando foi que eu me deixei? Quando foi que eu me despreocupei comigo mesmo desse modo? Qual foi a última vez que você parou na frente do espelho para olhar quem você é? Será que você se lembra? E se você se lembra ou não lembra, eu te convido a fazer agora. Olhe no espelho. Você consegue se reconhecer ou consegue perceber quem você é? Muitas vezes a gente até olha no espelho, a gente até para, né, para se analisar, para pentear o cabelo, escovar os dentes, fazer uma maquiagem, seja lá o que for. Mas não estamos, de fato, observando quem nós estamos sendo, quem nós estamos nos tornando, não é verdade? Eu quero te convidar a fazer essa observação, tá bom? Por que é que eu tô trazendo esse tema para vocês? Não só porque ele foi escolhido, mas me veio à tona
dentro de uma discussão, de uma conversa ali no set, né, com a paciente, e ela disse assim, poxa, eu não gosto de me olhar no espelho, não gosto do que eu estou vendo. E aí a gente foi trabalhando essa demanda lá dentro da sessão terapêutica, né? E eu gostei daquilo que a gente conversou, porque eu acho que cabe muito aos nossos dias atuais. Nós estamos fazendo tantas coisas, nós estamos cuidando tanto, provendo tanto, que nós estamos esquecendo de cuidar de nós mesmas. Você talvez seja mãe, assim como eu, e talvez quando você vá sair para algum lugar, a primeira roupa que você organiza é a do seu filho. Não é verdade? Você vai sair de casa, então, opa, tá chovendo, então vou pôr uma roupa um pouco mais quente. Ah, tá muito calor, vou pôr uma roupa um pouco mais fresca, né, uma regata e tal. Ah, vou para um parque, é melhor levar uma roupa extra. E se a criança ainda usa fralda? Aí que a bolsa cresce um pouco, não é verdade? Por isso as lojas de utilidade da maternidade são tão chamativas, porque tem tanta peça que você fica até perdida com o que você escolhe, com a grandeza de coisas que você tem, e coisas personalizadas, e mexe com o universo, né, do desejo, do emotivo, todas aquelas peças lindas para compor o enxoval do seu filho. Mas quando nós falamos sobre não se perceber dentro de você mesmo, não se encaixar, nós estamos falando de uma perca de identidade. Nós somos sempre muito referenciadas. Por exemplo, eu sou Lucélia, eu sou psicóloga, mas muitas pessoas me conhecem por a esposa do pastor Ronaldo, ou a mãe do Ronald, ou a profissional. Nunca a Lucélia, ou raramente a Lucélia. Isso agora falando da minha pessoa adulta. Mas se eu for lá no interior, né, da cidade que eu sou, uma cidade muito grande, se vocês não conhecem, que moram aqui em Sergipe, precisam conhecer a cidade de Amparo de São Francisco, cidade ribeirinha com o rio mais incrível do mundo. Fiz a merchandising, né, o marketing aqui da minha cidade, e se vocês chegarem lá e perguntar quem é Lucélia, talvez poucos conheçam, apesar de ser uma cidade muito grande. A mesma placa que diz, seja bem-vindo, quando você sai, ela diz, volte sempre. Essa é a minha cidade. Muito grande. Então, talvez vocês cheguem lá e perguntem, quem é Lucélia? Talvez não conheçam. Mas se disserem o nome do meu pai, o nome da minha mãe, o nome do meu avô, o nome dos irmãos do meu pai, muito provavelmente vocês conseguirão saber quem sou eu na minha cidade. E o que é que eu quero dizer com isso? Nós somos sempre referenciadas como filha de alguém, esposa de alguém, mãe de alguém, sobrinha de alguém, parente de alguém. Isso é muito pesado, porque faz com que nós não percebamos, com que nós não visualizemos quem de fato somos. Será que nós somos alguém referencial, que seja um referencial, que seja alguém importante? Essa semana eu tenho visto um áudio muito recorrente nas páginas do Instagram que fala sobre o incentivo, né, de pessoas que têm sido cada vez mais ativas nas academias, e aí o áudio falava o seguinte, ai, eu me tornei uma diva, ai, eu tô empoderada, ai, eu tô sendo referência para alguém, porque alguém comentava sobre ter visto os treinos e tal, e o áudio é sobre isso. Talvez você já tenha até ouvido esse áudio circulando nos perfis por aí. E eu achei muito importante, porque significa que alguém está te observando. E às vezes isso é bom e às vezes também é ruim, é problemático. Mas a minha questão que eu quero trazer para vocês é se vocês se observam. Se vocês percebem que vocês estão cuidando de algo que anteriormente não cuidavam. E se de fato hoje estão cuidando desse algo. Essa primeira fala é sobre alguém que decide cuidar de si. E essa segunda fala é para chamar a atenção da sua pessoa sobre se você está cuidando de você mesma. Não é somente chegar na frente do espelho, parar para pentear o cabelo. Não é somente chegar no espelho para escovar os dentes de forma correta, ter uma escovação onde você consiga ver, né, os movimentos que está fazendo. Não é somente lavar o rosto, mas prestar atenção em como você faz cada coisa. Será que você para durante o seu banho para sentir o aroma do seu shampoo?
para ver o efeito que ele causa no seu cabelo. Talvez o shampoo que você esteja usando esteja causando mal, esteja deixando seu cabelo danificado, ressecado, mas você não está percebendo, porque você não está observando. Então, a partir do momento em que nós deixamos de cuidar de nós, de forma tão simples, em formas tão triviais para nós, como escovar o dente, passar um protetor no rosto, fazer uma lavagem, um skincare, pentear o cabelo, seja lá como for. Isso diz de uma devoção massiva para outros. E aí te faz chegar a um não reconhecimento do eu. E aí o seu eu passa a ser alguém apagado, sem importância, alguém que, se deixar de existir, talvez as pessoas nem percebam, talvez as pessoas nem notem. Na verdade, quero te convidar a pensar sobre isso, sobre carregar esse peso da anulação, carregar esse fardo de se anular. Você não precisa deixar que os outros pisem em você para que os outros estejam bem. Você não precisa estar apagada para que os outros brilhem. Não se trata de uma competição, se trata de uma vivência em conjunto. Porque é a partir do momento em que o seu filho, quando você vai sair de casa, está muito bem alinhado, muito bem arrumado, alguém vai olhar para a mãe que o arrumou e vai perceber, olha que criança muito bem cuidada, mas olha a mãe, como ela está muito bem cuidada. E a gente tem umas piadas sobre o universo conjugal. Quer saber se a mulher é boa, olhe para o marido dela. Lá em casa isso não vai colar. Por quê? Eu sou a pessoa que eu não sei passar ferro. Então, se o Ronaldo passar para passar ferro na roupa dele, eu vou pendurar a minha roupa no pescoço dele e ele vai passar. Porque eu não sei e tá tudo bem. Não é uma habilidade que eu queira fazer. Porque tem alguém que faça. Então, eu não preciso carregar esse peso de ter que saber passar ferro. Então, eu deixo passar ferro na minha roupa sem nenhum problema. Mas para alguns isso pode parecer algo exorbitante, que pecado, que coisa absurda, essa mulher não sabe passar roupa. Não sabe passar roupa, é exigência para quê? Sendo que quem vai levar os elogios, se eu souber passar roupa, vai ser ele por estar alinhado, né? Os elogios vão vir para mim apenas como sendo uma ótima função que eu desempenho, e não para a pessoa. Percebem? Nós somos referenciadas por quem nós somos, filhas de alguém, filha, sobrinha, e por aquilo que desenvolvemos de habilidade, e não por aquilo que nós somos de fato. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, quem você é de fato, sem olhar o que você desempenha, uma boa mãe, uma boa esposa, mas quem você é, o que você gosta, o que você faz para descansar, que você faz para otimizar o seu tempo. Você se reconhece? Você se conhece? Ou você apenas conhece o que os outros dizem de você? Você vive um apagamento, um apagão de você mesma. Você permitiu que os outros te apagassem, talvez de forma inconsciente, sim, porque nós somos pensadas, criadas, formadas e incentivadas a cuidar do outro, a deixar o outro sempre muito bem alinhado. Não se importando tanto quanto com o que isso nos custe, né? Mas isso tem um custo, isso tem um preço, isso tem um alto preço. Muitas vezes, quando nós deixamos de cuidar de nós mesmos, é porque nós entendemos que a nossa vida não tem o valor que de fato tem. E isso nós ouvimos lá na nossa infância, né? Com as nossas crenças intermediárias de que, olha, cuida bem do seu irmão, cuida bem disso, cuida bem da casa, cuida bem daquilo. E não, cuida bem de você hoje, dormiu bem, escovou os dentes bem, escovou os dentes direito, como é que tá o seu corpo? Mamãe, o que é isso, né? No caso da criança, prestar atenção no seu corpo, prestar atenção nas suas emoções. Comece a validar quem você é, comece a validar aquilo que você gosta de fazer pequenas pausas, fazer pequenos momentos de cuidado, né? Parar para apreciar uma leitura, uma comida, ter momentos que sejam seus. Tem um livro que fala sobre A Mulher Desperta, da Terry Cole, que é um guia prático sobre o estabelecimento de coisas saudáveis, para que você comece a parar de se anular. Coisas saudáveis que para nós pode ser muito trivial, muito banal, muito simples, mas que quando nós começamos a executar,
de forma corriqueira, de forma diária, isso começa a ter um impacto significativo. Então, o tomar banho não é apenas uma questão de higiene, é uma questão de cuidado do seu corpo, perceber onde tem alguma coisa que não existia, alguma mancha, alguma queda de cabelo. Você está lavando seu cabelo, você nem percebe o montante de cabelo que está caindo. Pode ser uma ausência de vitamina ou uma queda, uma baixa da vitamina B12. E seus cabelos estão mostrando, quando eles caem, quando você toma banho, as suas unhas, a sua pele, os sinais estão aí. Pare para prestar atenção um pouquinho sobre o seu corpo. Entenda que esse corpo ele precisa despertar. Essa mulher precisa acordar. Essa mulher precisa cuidar dela mesma. E os homens também da mesma forma. Às vezes têm vivido tanto na função provedor, que não tem parado para reconhecer os limites que esse corpo tem, das necessidades que esse corpo tem. E eu te convido a você, homem, também a fazer essa observação. Faça pequenas pausas, momentos de cuidado. Talvez a mulher que esteja me assistindo diga: ah, mas ele já faz pausas demais, ele entra no banheiro e parece que não vai sair. Calma, nós estamos falando de coisas necessárias que sejam feitas com atenção, que sejam feitas com cuidado. Você não é apenas o filho de, a filha de. Você não é apenas o pai que faz ou a mãe que faz. Você é uma pessoa que tem sentimentos, que tem desejos e que esses precisam ser respeitados, que esses precisam ser vividos para que a sua identidade, a sua individualidade seja respeitada e você consiga, de fato, ter um tempo em um local específico para si e não somente para o si, o eu estar com o outro. Te convido essa semana, esse restinho de semana, esse final de semana aí, a perceber como que você pode cuidar um pouco melhor de você e sair da exaustão. Não precisa correr. A vida é muito longa para que nós estejamos pensando apenas na linha de chegada. Ao invés de pensar e focar na chegada, pense no trajeto que você está correndo. Talvez você esteja passando por grandes e incríveis paisagens e nem tenha se dado conta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje e eu espero vocês no nosso próximo episódio.